Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui participando, né, desse momento de debate, de fomento, de instigação, de mobilização, né, para que a gente possa finalmente ver, né, a cannabis tendo o seu uso medicinal regulamentado e à disposição das pessoas que dela precisam, né, no SUS. É um debate que é permeado por muitos tabus, por muito preconceito, por muita discriminação, porque, embora a Constituição, não é, diga que a gente vive no Estado laico, a gente sabe, não é, a força reacionária que o fundamentalismo religioso tem sobre a definição das políticas públicas, na verdade. Mas nada disso vai fazer a gente recuar, a gente se calar, a gente se desmobilizar, né, em torno daquilo que a gente acredita que é fundamental, até porque, né, as evidências científicas demonstram, né, o importante avanço que o uso da cannabis medicinal representa para tantas famílias, para tantas crianças, para tantas pessoas. Eu sou Larissa Gaspar, sou advogada de formação, sou servidora pública do município de Fortaleza, fui vereadora aqui da nossa capital, hoje estou deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, e lá na Assembleia eu sou coautora do projeto de lei que a Bela falou aqui, né, o projeto de lei 1014 de 2023, que está lutando, mas lutando muito, para garantir que a gente tenha, né, o uso terapêutico, né, da cannabis medicinal assegurado gratuitamente no SUS, para que a gente tenha o reconhecimento e uma regulamentação do trabalho dessas mais de 20 associações que a gente tem aqui no estado do Ceará, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, né? Então, esse lugar de onde eu falo, ele não é, obviamente, né, o lugar da academia ou o lugar da produção, né, desse medicamento, mas ele é um lugar de disputa. E não é uma disputa fácil, não é? Porque a gente está inserido num contexto de muito reacionarismo político, né? Há pouco tempo atrás, a gente viveu um ataque violento à democracia, né? Coisa que não passava, eu tenho certeza, pela cabeça de muitas pessoas que a gente fosse vivenciar novamente, né? Então, algo assim que parecia uma coisa de 64, né? Mostrou a sua força, né, a sua agressividade, né, e o seu desejo de que aquela violência voltasse a imperar nesse recente janeiro de 2023. Então, gente, essa mesma força reacionária, ela está dentro dos parlamentos, não é? A gente tem hoje governos progressistas no Brasil e aqui no Ceará, especialmente, inclusive é o único estado que tem uma capital governada pelo Partido dos Trabalhadores, mas não basta a gente ter a presidência da República, não basta a gente ter o governo do Estado, não basta a gente ter a Prefeitura de Fortaleza, não basta a gente ter um ministro que é daqui, do Ceará, para garantir o avanço dos nossos direitos, não é? A gente tem que ter essa dimensão de que é preciso essa vigilância constante para não retroceder, porque a gente tem o que eu chamo de bancada reacionária, não é conservadora, porque conservar é manter do jeito que está, que já não é muito bom, né? E a galera ainda quer dar para trás. Então, assim, é uma bancada reacionária que a gente precisa enfrentar todo dia, mas a gente está lá com esse compromisso. E aí eu quero reafirmar aqui com vocês o meu compromisso de seguir lutando ao lado de vocês para que a gente possa consolidar o uso da cannabis medicinal como uma política pública no estado do Ceará. Já passou da hora, né, do nosso estado, que sempre foi vanguarda em muitas frentes, não é? A gente foi o primeiro estado que fincou o pé e disse não vai mais ter tráfico negreiro aqui, né? Foi o primeiro estado que fincou o pé e é conhecido como Terra da Luz porque foi o primeiro a libertar o povo negro da escravidão, embora ainda inacabada, mas foi, né? É referência à educação para todo o país, está interiorizando, eu acho que de forma exemplar, Magda e Carol, aí me corrijam, a política de enfrentamento ao câncer no estado.
né? Eu acho que são poucos estados que têm uma referência de atendimento ao câncer nos municípios mais longínquos. Então, por que a gente não é ainda uma referência na garantia da cannabis medicinal pelo SUS? Quando a gente tem outros estados brasileiros, inclusive governados pela extrema-direita, não é? Como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente reviveu aqui, né, essa tragédia. Magda mostrou aqui a foto daquele espetáculo de morte, né, para promover palanque político no Rio. Aquilo não é segurança pública, aquilo é palanque político, escolhendo conscientemente a morte como instrumento, né, de promoção política, e a gente não pode aceitar. A gente tem Santa Catarina, Distrito Federal, Pernambuco, né, que aí não é extrema-direita, mas e o Ceará? Por que não avançou ainda quando a gente tem tantas associações fazendo esse trabalho tão bonito, né, esse trabalho que eu acho que toca o coração de todo mundo, né? Alguém falou aqui, acho que foi num depoimento, acho que foi o Dubão, né, que falou, Alexandre, no depoimento dele aqui, que o que mais tocou nele sobre o uso da cannabis medicinal foi quando ele viu relatos de mães de crianças atípicas que fazem o uso da cannabis medicinal e que têm uma melhora significativa no comportamento, na comunicação. E isso foi também o que mais me tocou, porque eu acho que algumas pessoas que aqui estão participaram de uma audiência pública que a gente realizou em 2023 na Assembleia para discutir esse projeto de lei, e a gente teve relatos muito fortes, né? Um deles foi o relato da Robert Vânia, né, que ela falou explicitamente que o médico sugeriu como cura, entre aspas, né, arrancar os dentes do filho dela, porque aquela criança tinha tanta agressividade que nada ia superar, não tinha caminho. Ela tinha que arrancar os dentes do filho dela para ela não ser agredida. Um médico, gente, falou aquilo. Um neuropediatra aqui desse estado. Isso é uma coisa chocante que eu nunca vou esquecer. E eu tenho muitos amigos que conhecem esse neuropediatra e, enfim, né, aquele desconforto extremo. Né? Então, assim, aquelas palavras, elas nunca saíram da minha cabeça. E é muito importante a gente ressaltar que a ciência ela já avançou muito. Está mega demonstrado, gente. As evidências científicas estão aí, né, dizendo o quanto a cannabis medicinal melhora a condição de vida de diversos pacientes, né, de pessoas com Parkinson, com esclerose múltipla, com Alzheimer, com dores crônicas, pessoas com autismo, com depressão, com TDAH, enfim. A ciência avançou muito. O que falta é a política avançar. O que falta é a gente ter compromisso dos nossos governantes em assegurar o direito à saúde do nosso povo. Porque algumas pessoas conseguem, né, acessar essa medicação. Mas, para isso, ou elas têm muita condição financeira, né, para comprar, que não é barato, a gente sabe, ou elas têm acesso aos processos de judicialização, que também não é coisa fácil, a gente sabe como é o funcionamento da justiça brasileira, lenta, não é, demorada, passa do time, da necessidade de quem precisa de um tratamento com urgência. E mais, mesmo aqueles que têm uma decisão favorável, seguem enfrentando processos de criminalização. Acho que o Ítalo é um exemplo disso, né? De alguém que foi alvo de criminalização por estar produzindo a cannabis para uso medicinal, né? Para uso terapêutico. Então, assim, eu acho que nós estamos muito atrasados. Eu tenho muito orgulho do nosso Ceará, porque, como eu disse, a gente tem inúmeros exemplos de vanguarda, de avanço em políticas públicas, de ações inovadoras. Está aí o hidrogênio verde, está aí a energia eólica, enfim, uma infinidade, né, de exemplos que a gente poderia citar. Mas é inaceitável que a gente tenha uma proposição boa como essa, construída a muitas mãos, com as associações, com a academia, com o parlamento, e a gente não consiga avançar, pessoal. E aí a gente não pode ter medo ou vergonha de falar, por puro preconceito, né? Por estar refém
da narrativa da extrema-direita, que quer associar a cannabis medicinal, os defensores da cannabis medicinal, a drogados, né, a maconheiros, né, querem inferiorizar, né, dar um tom pejorativo a essa luta. Né? Então, por isso que eu acho importante a gente vir aqui fazer essa afirmação. Eu acho que no momento anterior, né, quando a gente fez um convite para que a população cearense pudesse participar da Marcha da Maconha, porque, entre outras finalidades, ela tem também, no meu ponto de vista, como um dos objetivos principais, garantir, né, a regulamentação do uso da cannabis medicinal, a gente foi extremamente atacada. E aí não é só o viés do reacionarismo político, é o machismo estrutural também, porque outros parlamentares também convidaram, mas eles escolheram uma mulher, não é, para ser atacada, porque nessa sociedade nós somos um alvo fácil, não é, para o machismo que continua sendo majoritário nos espaços de poder. Então, acho que o nosso papel é seguir sensibilizando e afirmando que nós estamos aqui tratando de um direito humano fundamental, que é o direito à saúde, é o direito à vida, é o direito à dignidade. E que o preconceito não pode estar acima disso. Então, vamos seguir firmes para que a gente consiga aprovar o PL 1014 de 2023. As mobilizações continuam. A doutora Carol está nos ajudando também nessas articulações, fazendo também diálogos a nível nacional, para que a gente consiga tornar isso uma realidade aqui no estado do Ceará. Temos solicitado o apoio do governador Elmano de Freitas. Nosso senador e hoje deputado estadual, Eduardo Suplicy, inclusive enviou uma carta ao governador Elmano solicitando o compromisso dele com a aprovação dessa política de fornecimento da cannabis medicinal no SUS. E o que a gente tem que fazer, galera, é se manter mobilizado. É o que eu sempre digo, o governo é igual a pressão. O governo é igual a feijão, só funciona na pressão. Então, a gente tem que estar organizado, mobilizado, pressionando, cobrando. Isso é, gente, controle social, né? Isso é democracia, isso é participação popular, não é nada demais, é direito, né? Está lá na Constituição. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que lutar, porque eu que venho do direito, eu sei que o direito ele não é dado, ele é arrancado, e é arrancado com muita luta por aqueles e aquelas que acreditam que um outro mundo é possível. Eu acredito nesse outro mundo, e é por isso que eu estou aqui, né, reafirmando o meu compromisso em defesa dessa política estadual de garantia da cannabis medicinal no SUS. Vamos em frente, com compromisso, com organização e força, que a gente vai ver essa semente florescer. Vamos que vamos. Um grande abraço.